para que serve o ensino? Para que serve o aprendizado? Por exemplo, irmãos e irmãs, por que nós nos reunimos dominicalmente para estudarmos a palavra de Deus? Para mim, pelo menos, a primeira motivação quando eu me proponho a estudar a palavra de Deus é porque, diante da descoberta deste amor incondicional de Deus pela minha vida, pela minha pessoa, eu me proponho então a entender, a compreender quem é este Deus. Quem é este ser que me ama e que me ama assim de maneira incondicional? Eu quero conhecê-lo, eu quero aprender a respeito dele. Então esta é para mim uma primeira motivação para o aprendizado. A minha segunda motivação para o estudo, uma vez que eu conheço minimamente a essência de Deus, o caráter de Deus, é também entender o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim, como que Ele quer que eu viva, o que Ele quer que eu faça. O estudo, irmãos e irmãs, só faz sentido para mim se ele, que é uma questão teórica, desembocar para a vida prática. Deus não precisa de intelectuais da fé. Deus está em busca de pessoas que, orientadas pelo seu Espírito Santo, conseguem viver pela fé, crendo que mesmo durante as tempestades da vida, Ele se faz presente. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler aqui e meditar um pouquinho a partir do versículo 35 até o 41. O texto bíblico da palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo por detrás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? O capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele tem uma série de ensinamentos, ele começa com uma série de ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. De maneira pedagógica, Jesus se valia das parábolas para ensinar as pessoas, as multidões e aos seus discípulos a respeito da essência de Deus, do caráter de Deus, mas também a respeito daquilo que Deus espera de cada um dos seus. Me chama a atenção aqui nos versículos 33 e 34, que antecedem aqui o nosso texto, como Jesus encerra o ensinamento ou os ensinamentos por meio das parábolas. Ele diz assim, o texto bíblico: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Eu diria, irmãos e irmãs, que Jesus dava ali aula no período normal e ainda dava um reforço escolar para os seus discípulos. Então, após um longo período de aprendizado sobre quem Deus é e sobre o que Deus quer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos da teoria para a prática. Na teoria, os discípulos foram aprovados.
Mas na prática, conforme o texto que nós lemos, podemos dizer, eles foram reprovados. Porque durante a tempestade da vida, eles sentiram medo, eles duvidaram do controle de Deus. Então, irmãos e irmãs, olhando para esse texto, duas coisas me chamam a atenção. E aprendo duas coisas. A primeira delas é a seguinte: o controle de Deus. O controle de Deus não depende da nossa fé. O controle de Deus independe da nossa fé. E eu me lembro, querido irmão e irmã, de um cântico que faz parte do nosso inário, que tem por título Sossegai. O cântico começa assim: Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba a minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tarde, ó mestre, estou prestes a perecer. De maneira poética, esse cântico, irmãos e irmãs, expressa com profundidade o sentimento daqueles discípulos naquela ocasião em que estavam no barco com Jesus, enfrentando ali aquela tempestade que simboliza as tempestades da vida. O que essa passagem bíblica e esse cântico me ensinam, irmãos e irmãs, é que Deus não nos desampara quando o mar da vida está revolto pela tempestade. Me ensina que Ele está conosco no barco e que a certeza da sua presença deveria ser o suficiente para que nós pudéssemos descansar, para que nós pudéssemos confiar, acreditar que mesmo na tempestade da vida, por mais forte que seja essa tempestade, ela não é suficiente para fazer com que nós naufraguemos. Essa é a teoria, mas é a prática, irmãos e irmãs. Na prática, contemplamos o Cristo sereno no seu travesseiro e somos invadidos pelo desespero. Quando contemplamos o Cristo que revira o travesseiro para encaixar melhor a sua cabeça, somos dominados pela insônia. E apesar da nossa reprovação na prática da vida, apesar da nossa falta de fé, o Cristo desperta e acalma a tempestade. Apesar de nós, Deus está no controle. Apesar do nosso medo, apesar das nossas dúvidas, das nossas incertezas, a mensagem para os discípulos do passado, a mensagem de Cristo para os discípulos do passado e para os discípulos de hoje é a mesma. Eu estou no controle. Vocês podem ter a percepção equivocada de que eu não me importo, de que eu durmo, de que eu estou distante, mas eu estou no controle. E o que eu gostaria mesmo é que a minha presença na tempestade fosse o suficiente para trazer paz ao coração de vocês. Por isso, eu afirmo aos discípulos de ontem e de hoje, e vamos aqui para o texto bíblico, irmãos e irmãs. Porque sois assim tão tímidos, tão temerosos? Como é que não tendes fé? Em nosso desespero, muitas vezes, irmãos e irmãs, nos esquecemos de todo aquele nosso cabedal teórico sobre a bondade de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus. E somos dominados por aquela sensação de que Deus pode até mesmo estar presente, mas inerte, sonolento. Diante de tudo que acontece na vida, até que somos surpreendidos pela provisão de Deus, apesar da nossa falta de fé. Então esta é a primeira questão que eu aprendo olhando para o texto bíblico, irmão e irmã.
o controle de Deus não depende da nossa fé. Independentemente da nossa crença, Deus está no controle. E é isso que a gente aprende olhando aqui para esta passagem bíblica. Mas a segunda questão que me chama a atenção e que me traz também aprendizado é que, apesar de Deus estar no controle, independentemente da nossa crença, da nossa fé, crer no controle de Deus nos ajuda a atravessar a tempestade da vida de maneira mais tranquila. A autora do Cântico Sossegai, que eu mencionei aqui há pouco, ela tem um refrão muito interessante. Ela coloca nos lábios de Jesus as seguintes palavras: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E seja o encapelado mar, a ira dos homens, ou o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozai. Me chama a atenção o testemunho dos discípulos ao final. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles, irmãos e irmãs, sobreviveram àquela tempestade. Espantados, se dirigiram então uns aos outros, com essa inquietação na mente e no coração: quem é este homem que até o mar, o vento, lhe obedece? Quem é? Se nós considerarmos a trajetória da caminhada dos discípulos de Jesus com o próprio Jesus, nós podemos até admitir que, apesar de eles já terem comprovado algumas curas, ouvido alguns ensinamentos importantes de Jesus, eles ainda estavam numa construção, construindo, discernindo quem era Jesus. Mas nós, irmãos e irmãs, que lemos o Evangelho como um todo, temos toda a história. Nós sabemos quem é Jesus. E sabemos do poder que emana de Jesus por intermédio do seu cuidado, do seu amor. E como alunos que buscam e que tentam conciliar a teoria com a prática, somos então desafiados à fé. Somos desafiados, irmãos e irmãs, a crermos no controle de Deus durante as tempestades da vida, para que possamos passar por essas tempestades da vida de maneira mais equilibrada. Passar pela tempestade da vida ou pelas tempestades da vida, acreditando no controle de Deus, irmãos e irmãs, é passar pelos problemas que nos envolvem durante toda a nossa existência, experimentando a paz que excede todo entendimento. Passar pela tempestade da vida, acreditando no controle de Deus, é passar pelos momentos difíceis sem negá-los, no entanto, sem sucumbirmos a ele. Porque Deus está com cada um de nós no barco. Passar pela tempestade da vida, acreditando no controle de Deus, é passar pelo sofrimento, sabendo que Deus está conosco no sofrimento, que por meio da sua própria vida, Ele nos livrará dessa situação de sofrimento. Quando nós confiamos no controle de Deus, irmãos e irmãs, nós não passamos ilesos pela tempestade da vida ou pelas tempestades várias da nossa vida. Não passamos ilesos. Pode ser, irmãos e irmãs, que o nosso barco se encha de água mais do que nós gostaríamos. Pode ser que nós nos molhemos mais do que nós gostaríamos de estarmos molhados. Mas crendo no controle de Deus, por certo, irmãos e irmãs, ao final da tempestade, poderemos cantar com entusiasmo a terceira estrofe daquele cântico. Mestre, chegou a bonança. Em paz eu vejo o céu e o mar.
O meu coração goza calma que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo irei bem seguro ao porto, destino meu. Após ouvirem Jesus, os ensinamentos de Jesus, os discípulos foram desafiados por ele para uma vida prática. Viver a vida cristã na prática. Passemos para outra margem. De onde eles estavam, foram para outra margem, e no caminho havia então uma grande tempestade que colocaria em xeque tudo quanto eles haviam aprendido, tudo quanto eles acabaram de ouvir por meio de Jesus. Foram reprovados. Mas Jesus não desistiu dos seus discípulos. Apesar deles, Jesus demonstrou que estava no controle. Apesar de nós, Deus está no controle. A partir daquela experiência em que se evidenciou a falta de fé, os discípulos puderam ir consolidando também cada vez mais a fé em Cristo, de modo que puderam passar por outras tempestades da vida, de maneira mais confiante no controle de Deus, irmãos e irmãs. Eu e você, cada um de nós, somos desafiados e estimulados a conciliarmos teoria e prática, a sabermos quem é Deus, quem é este, como diz o texto bíblico, que até o vento lhe obedece, mas também o que ele pode fazer por cada um de nós quando nós experimentamos as tempestades da vida. Eu termino com um convite a você para que possamos confiar no controle de Deus e nos juntarmos a Ele no travesseiro com uma poesia do Milton Schwantz e da Rosilene Alves dos Santos Schwantz. Diz assim a poesia: para mim é surpresa, nem havia me dado conta deste detalhe. Trata-se de um pormenor. Jesus dormia com a cabeça em seu travesseiro. Ao redor tudo era tempestade, fúria dos mares, mas Jesus descansa. A sua cabeça reclina na almofada. O mar poderia afundar o barquinho. A gente toda estava a berrar e gritar. Que medo! Mas Jesus no travesseiro. Não está ausente. Não que nos tivesse entregue ao abandono. Se assim fosse, não se teria ajeitado naquele travesseiro. Você puxa o travesseiro quando quer permanecer deitado por um bom tempo de descanso. Assim, acho que foi com Jesus. Acomodou-se nas almofadas. Não, Jesus não está ausente. Está aí, mas no descanso, para que também nos recostemos em almofadas. A diferença de quem se agita ao nosso redor, nós podemos viver na cercania do travesseiro. Estamos convidados ao sossego. Amigos e amigas de Jesus anseiam pela almofada, pela sua fofura. Vivamos este dia, irmãos e irmãs, de olho no travesseiro. Que tal? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.